Bom, pessoal, vamos entender então como é que foram realizados os cruzamentos, né, do projeto de pesquisa sobre herança que foi realizado por Mendel. Bom, como eu comentei com vocês, eu vou colocar aqui uma canetinha para nos auxiliar, não é verdade? Como eu comentei com vocês, Mendel ele trabalhou com as ervilhas de jardim e ele sempre trabalhou com características contrastantes. Comentei com vocês que ele estudou 7 características diferentes de ervilha, não é verdade? Então aqui a gente vai tratar, hoje nós vamos tratar sobre a característica da ervilha alta, ou seja, a plantinha alta e a plantinha baixa. Na aula que vem a gente fala sobre uma outra característica diferente. Muito bem, Mendel então, ele tinha sempre uma planta alta cruzando com uma planta baixa. Lembrando que essas plantinhas aqui de Mendel, elas eram linhagens puras. Então essa planta, ela tinha sido autofecundada várias vezes, então ele tinha certeza de que todos os descendentes dessa seriam alta, assim como também essa planta, ela era uma linhagem pura de ervilha em que todas as plantinhas eram baixas. Por que ele fazia isso? Para garantir, né, que ele saberia qual era a descendência. Se a linhagem não fosse pura, como é que ele ia saber se os filhos dessa planta iam ser plantas altas ou baixas? Então, para garantir que realmente ele tinha conhecimento do resultado da geração seguinte que ele estava trabalhando, ele obtinha essas linhagens puras, que nós vamos ver mais para frente, eu vou dar um spoilerzinho agora, que eram linhagens homozigóticas, tá bom? Mas vamos manter aí o capítulo, né, para o próximo episódio. Muito bem. Pois bem, o que acontecia? Ele cruzou uma planta alta com uma planta baixa. Então, depois que ele tinha as linhagens puras, ele começou a fazer os cruzamentos, começou a brincar. Então, ele pegou uma linhagem alta, ou seja, uma planta que era uma planta bem autona, com uma planta bem baixinha. O que ele obteve quando ele coletou as sementes dessas plantas e plantou essas sementes? Ele viu que todas as plantas eram altas. Ele falou, oxe, cadê as plantas baixas? Era como se esse traço aqui, ou essa característica, tivesse sido, né, sumiu. Pois bem, ele pegou essa plantinha alta e autofecundou. Ele não cruzou com ninguém. Ele pegou o próprio pólenzinho dela e autofecundou. Para que isso? Para que não tivesse interferência de nenhuma outra planta. E olha que interessante, depois que ele pegou essas sementes e ele plantou no jardim, ele viu que, normalmente, nós tínhamos uma porcentagem do que nós observávamos, ou seja, os fenótipos que nós estávamos observando. Ele viu que, normalmente, a gente tinha uma porcentagem de 3 plantas altas para uma planta baixa. Ou seja, Mendel viu que depois que ele pegou as sementinhas e plantou, ele viu que 787 plantas eram altas e 277 plantinhas eram baixas. Se a gente divide uma pela outra, a gente viu que a porcentagem é como se a gente tivesse 3 para 1. Ou seja, 3 vezes mais plantas altas do que plantas baixas. E ele repetiu isso daqui várias vezes e ele viu que esse padrão continuava. Então, sempre quando a gente autofecundava, né, essa geração, a gente tinha sempre 3 vezes mais plantas altas do que plantas baixas. E o interessante é que a característica baixa que tinha sumido aqui, ela tinha voltado aqui na outra geração. Então, como vocês viram aí na trilha, Mendel falou então que nós tínhamos um traço dominante e um traço recessivo. O traço dominante é esse daqui, a planta alta. E o traço recessivo era a planta baixa, que nessa primeira geração aqui ela sumia, mas depois que se autofecundava, ela retornava em menor proporção, mas retornava. Então, a primeira conclusão de Mendel é que dentro das características da ervilha, nós tínhamos traços dominantes e tínhamos traços recessivos.